e nós entendemos que ao final de cada temática, portanto, tem temas que nós temos 2 trabalhos, 3 trabalhos, ao final de cada temática a gente abre para uma atividade cultural, artística, ok? Então, com vocês, o grupo, a dupla, né? Rangel e Adriano, né? Vamos lá. Palmas. Bom. Saiu, não era pra sair. É. E a cada bloco nós vamos então fazer uma parada para eles ajudarem, continuar com a gente na animação, né? A gente fica muito feliz com isso. E eu pedi inclusive para que a próxima música ou a outra, né? Não sei como é que eles estão combinando entre eles apresentem a música que eles lançaram no festival para a gente conhecer, né? Se nós tivéssemos usado, a gente teria votado em vocês, né? Muito bem. Eu queria chamar à frente da mesa a pessoa que vai dividir comigo o cerimonial do evento, né? Que sou eu e a Juliane, que tradicionalmente faz isso pelo NEAF, né? Ela é estudante, e ela é uma excelente cerimonialista, então ela vai conduzir aí essa primeira parte das atividades e na outra atividade vai chamar outro cerimonialista. Tá? Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Juliane, sou acadêmica do 10º período de pedagogia. Sou membro fundadora do NEAF e vou acompanhar o professor Batista aqui nessa palestra que ele irá ministrar, que terá por tema a BPN e os COPENs, História das Relações Iniciais. Fazer doações é horrível, né? Doações fantásticas. Boa tarde. Eu estava pensando, né, nesse evento, a gente podia ter chamado de maratona pré-Copene, ou até uma jornada, né? Porque na verdade está programado das 2 até as 8 da noite, né? E quero dizer que essa ideia foi do professor Chico, mas uma ideia felicíssima, né? E nós nunca pensávamos que era possível a gente fazer uma coisa começando às 2, terminar às 10 e com esse público que está aqui. Mas, na verdade, o público já provou que, quando convocado, vem. Nós passamos esse ano o filme Cleópatra, 4 horas de duração, e vieram 25 pessoas que assistiram todo o filme e depois ainda debateram, né? Então as pessoas estão dispostas a grandes desafios. O Chico pediu que eu fizesse uma fala sobre a questão da BPN, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, e o COPEN, que é o Congresso de Pesquisadores Negros, Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros, né? Essa ideia, ela foi gestada há longo tempo. Tem uma discussão no meio dos pesquisadores, que é o seguinte: na década de 80, eu não precisei muito bem, mas foi por volta de 85, 84, por aí, uma professora Ercília, que ela era professora na Unesp de Marília, ela chamou um encontro de pesquisadores negros lá em Marília. Eu fui convidado para esse encontro não como pesquisador, eu fui convidado como militante do movimento negro. Eu me lembro desse encontro porque quando nós chegamos em Marília, os alunos estavam lutando por direito à moradia, então eles estavam ocupando o campus e transformaram as salas de aulas em alojamentos,
né? E teve toda uma discussão disso. A professora Ercília, ela havia chamado esse encontro porque ela estudava o movimento negro, né? E basicamente, na verdade, o doutorado dela, a tese era sobre o movimento negro unificado. Então ela chamou esse encontro. Uma vez terminado, não houve um desdobramento, parou-se e por volta de 99, quando eu estava preparando aqui, eu tive um probleminha de manhã que me deixou impossibilitado de preparar algumas coisas, mas tudo bem. No final da década de 90, para final do século passado, começo desse, o professor Cunha, Henrique Cunha, que é professor na Federal do Ceará, ele chamou o primeiro encontro de pesquisadores negros. Então, o que acabou acontecendo? Essa proposta da professora Ercília ficou basicamente abandonada e assumiu-se como o primeiro encontro de pesquisadores negros, esse que foi chamado e capitaneado pelo professor Cunha, que aconteceu em Recife, né? Nesse primeiro encontro de pesquisadores negros, ficou decidido a continuidade do congresso, né, que o encontro acabou se transformando em congresso, e criou-se a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Então, na verdade, primeiro nós temos o congresso, e o congresso propõe a criação da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. A associação, ela passa a ser a responsável pela organização dos COPENES e também de organizar os pesquisadores negros na academia. Por que é que foi chamado tanto o COPENE como a BPN? Porque, pelo que o próprio professor Ubiratã colocou aqui, os negros, a academia, ela é extrema. Ele foi muito feliz quando ele falou a arianização da nossa academia. Para vocês terem uma ideia, até o começo da década de 80, quando se falava em estudo de trabalho no Brasil, se começava esse estudo com a vinda dos europeus para o Brasil no regime da República. Não se considerava os 400 anos de regime escravo. Era como se o escravo não trabalhasse. O movimento negro começou a questionar a academia nessa posição, né, de que, não, se vai começar a falar de trabalho no Brasil, tem que começar do trabalho escravo, que foi o que possibilitou que o Brasil chegasse até aqui, né? O Caetano Veloso tem uma música que ele fala: a gente se olha, se bola, se molha, atrás da igreja, a gente se beija com chuva, suor e cerveja. Então eu falo que os negros vieram aqui com chuva, suor, sem cerveja, né? Foi, na verdade, no pau. E o negro é que bancou o Brasil como está hoje. E não bastasse isso, até 1950, o Brasil tinha uma imagem para o mundo de que aqui existia uma democracia racial, né? Que aqui os negros e os brancos conviviam harmoniosamente. Essa era uma imagem que o governo passava para fora. Tem documentos do presidente Roosevelt norte-americano dizendo para os negros norte-americanos: vão para o Brasil porque o Brasil é o paraíso dos negros no mundo, né? Lá os negros não são discriminados. Eles tiveram até um presidente negro, né? E aí vocês vão falar, quem? Né? Mas tivemos o Café Filho, né? Que era considerado um presidente mulato, negro, discriminado, né? Mas que, assim como fizeram com várias personalidades da história do Brasil, ele foi branqueado, né? E aí o que acontece? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU faz um encontro mundial de pesquisadores negros, das várias áreas da humanidade, e
eles fazem a seguinte proposta: será que existe no mundo um país em que não existe discriminação? Se existir esse país, vamos estudá-los e pegar o resultado dessa pesquisa e distribuir para os Estados Unidos, para a África do Sul e na Europa, como prova de que o racismo poderia ser superado. E tudo isso é feito devido ao drama que foi o Holocausto alemão na Segunda Guerra Mundial. Então o que acontece, cuidado? O que acontece? Até 1945, o racismo era ciência. E as pessoas não tinham nenhum prurido de se assumir racista, né? Eu sempre digo que enquanto estavam matando preto, matando índio, em nome do racismo, não teve problema. O problema surgiu quando o branco matou o branco, né? Em nome da raça. Aí, nesses encontros, tinha um brasileiro, gente do céu, esqueci o nome dele, mas daqui a pouco eu lembro, que ele propôs que o Brasil fosse esse país. Na verdade, nós disputamos com a Colômbia, que também tinha uma ideologia de democracia racial. E nós vencemos e foi feito, a ONU patrocinou uma grande pesquisa no Brasil, que pegou a zona norte, a região norte, a região sul-sudeste e a região sul. A região norte, nordeste, a norte eu acho que não entrou. Na região nordeste, foi feito por 2 americanos, um foi o Wagner. Ele fez essa pesquisa e chegou à conclusão de que, de fato, no Brasil havia democracia racial. Que na Bahia não tinha nenhum problema, que o negro, quando ele ascendia, casava com o branco, os brancos iam no candomblé, o negro ia na igreja católica, os brancos frequentavam as festas negras e os negros frequentavam a festa branca, e não tinha problema nenhum, e que no Brasil, de fato, você não tinha um racismo aqui. Enquanto que no sul e sudeste, a pesquisa que foi coordenada pelo professor Roger Bastide e o Florestan Fernandes, que nesse ano até faz 50 anos que o Florestan Fernandes lançou o livro A Integração do Negro na Sociedade de Classe, e 330 anos da morte do Roger Bastide. Eles fizeram a pesquisa e qual foi a surpresa? No meio da pesquisa, eles começaram a perceber que não havia uma democracia racial e que as relações não eram tão boas. E aí o que eles fazem? Eles pedem uma prorrogação da pesquisa, continuam. Para vocês entenderem, quem participou dessa pesquisa foi o professor Fernando Henrique Cardoso, Ottaviani, alguns deles, né? E aí eles terminam a pesquisa e dizem que no Brasil não havia democracia racial. E o que nós tínhamos no Brasil, foi o Florestan que cria essa frase, era um preconceito de ter preconceito. O branco não assume que tem racismo, e ao não assumir, o negro não tinha condição de lutar contra o racismo, né? A Lilia Schwartz vai colocar que o que nós temos no Brasil é um preconceito retroativo, né? Diante disso, o movimento negro passa a lutar e a denunciar e influenciar a academia. Isso começa no final da década de 70 para o início da década de 80. Nesse período todo, o que vai acontecer? Um movimento de militantes do movimento negro que começam a entrar na universidade. Num primeiro momento, o militante do movimento negro não vinha para a universidade. O argumento que se tinha era: a universidade é branca, racista, não é espaço para nós. Então, muitos negros que estavam na universidade saíram da universidade contestando essa posição. Na década de 80, vamos dizer por metade da década de 80, há um movimento ao contrário. Os negros começam a ingressar na universidade e a conseguir fazer mestrado e doutorado, e o próprio movimento negro começa a contestar a academia. Foi um movimento muito rico, né? Nós éramos chamados para
palestra, debate, seminário, e aí nós colocávamos questões que a academia não estava preparada ainda para ter. O que vai acontecer? O movimento se estrutura, você tem vários negros dentro da academia. Para vocês entenderem, até 1980, você tinha muitos brancos estudando negros. Depois disso, você começa a ter um negro estudando negro. Agora nós estamos negro estudando branco, né? Que eu acho que é um movimento muito interessante, né? Então, a BPN, ela surge em cima dessa necessidade de você se organizar. Os negros, eles estão, eu, por exemplo, eu estou na aba, os negros estão na aba, estou na associação de sociólogos, estou na associação de historiadores, geógrafos, e lá você tem que brigar, você tem que, às vezes, conquistar um espaço a duras penas para poder discutir a questão racial. Então, como nesse meio nós não podemos dominar, até porque nesses meios é para você discutir toda a sociedade. Então foi criado um espaço para que o negro se posicionasse. A Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, eu agora acabei de voltar de São Paulo numa discussão de mudança de estatutos. Eu sou uma pessoa que tem um voto vencido na associação. Eu sou minoria, né? Por quê? Porque a associação ela tem uma visão ainda de ela é aberta para negros e pessoas que estudem o negro ou sejam antirracistas. Quer dizer, agora só que estudam negro. A gente tirou esse negócio de antirracismo, né? Então, o que acontece é que na BPN nós temos pesquisadores brancos, filiados, que estão lá, que são pessoas aliadas, muito aliadas na luta da questão do negro. Eu, na minha posição minoritária, acho que a Associação de Pesquisadores só tinha que ter negro, mas nada contra os brancos, porque eu convivo com eles nos outros eventos, mas isso é só para vocês saberem que eu sou voto vencido. Podem vencer o Batista quando vocês se reúnem e se organizem, né? A outra coisa é, eu tenho uma proposta que a gente ainda não conseguiu implementar, é a mais difícil, que eu entendo que até hoje o COPENI, ele é um congresso em que participam pessoas com trabalhos e estudos sobre a questão do negro. E isso fez com que hoje o COPENI só tenha ciências humanas. E, na verdade, existe, eu defendo que o COPENI seja uma SBPC preta, né? Você colocar todos os negros que estudam no Brasil. Nós temos na Unicamp um professor de Química que ele é o 5º ou 4º mais citado no mundo em trabalhos de Química. E ele está lá, ele é negro, ele não pode vir no COPENI porque o COPENI só quer quem estuda negro, ele não estuda negro, ele é de Química. Nós temos um professor na Politécnica de São Paulo, negro, extremamente capacitado, fez o seu doutorado nos Estados Unidos, também não vem no COPENI, por quê? Porque ele não estuda preto, ele estuda questões de mecânica, etc. Nós temos cardiologista, nós temos arquitetos negros com grandes capacidades que não participam do COPENI porque eles não estudam a questão racial. E então, essa é uma discussão que ela está caminhando. É óbvio que talvez, quem sabe, né? Óbvio não, talvez, quem sabe, no próximo congresso a gente consiga ampliar. Nós já conseguimos agora a questão médica, mas por enquanto só está vindo o pessoal da saúde que tem pesquisa voltada para a questão racial, mas há um avanço muito grande, né? Com o COPENI e com a BPN, nós tivemos grandes conquistas. Eu queria só dizer para vocês que hoje o CNPq respeita o COPENI
ele recebe verba do governo federal nas suas organizações. Por quê? Porque ele tem uma quantidade de doutores que é muito razoável, né? Todos os presidentes e diretores da BPN são doutores, né? A BPN, ela tem por volta de 5 mil filiados no Brasil todo, né? Ela está ampliando essa sua capacidade. Esse ano a gente está indo no Pará, não é à toa, porque o ano passado o congresso foi em Santa Catarina, né? E nós passamos por uma coisa assim, foi terrível, né? Porque vocês imaginam fazer um congresso com 0 grau, 1 grau, um frio que, meu Deus, ninguém aguentava. Então todo mundo queria ir para o calor. Então, na verdade, a gente queria ir ou para Manaus ou para Belém, para sair do trauma do frio que foi o Sul, né? Agora mesmo, em São Paulo, a menina do Rio Grande do Sul estava me dizendo que ela vai defender que o próximo copeiro seja no Rio Grande do Sul, e eu disse que eu vou lutar contra, porque a gente ainda está traumatizado por Florianópolis, que é muito frio, e preto não foi usado, não foi criado para frio, preto foi criado para calor, né? Eu, quando eu estou no frio, eu fico branco, né? Que é uma coisa horrível, né? Coça, fica uma coisa terrível, né? Mas isso é só um folclore para vocês, e já fui avisado que o meu tempo se esvaiu. E aí eu queria agradecer a vocês. Obrigado. Após a exposição, nós vamos abrir agora para debates, comentários, perguntas acerca da BPN e do COPEN, desse e de outros que o professor acabou de explanar aqui. Quem gostaria de começar? Alguém mais? Então, pelo visto, ficou tudo bem claro, tudo bem explicado, nenhuma dúvida, nenhum comentário. Vamos dar sequência, então, à nossa programação. Gostaria de chamar o professor Francisco para dar continuidade. Essa parte, na verdade, é preparatória a saber um pouquinho onde nós vamos estar, né, daqui a um tempo, daqui a uns dias, né? Então, conhecer um pouco a trajetória, a história da inserção na organização das pesquisas, né? A gente agradece a contribuição do professor Batista, essa parte. E, nesse momento, antes de entrarmos, então, agora, de fato, no seminário, né, dos trabalhos, chamando o primeiro tema, Crianças e Educação Escolar, nós vamos ouvir mais uma música, né? Nossos queridos cantores aqui, né? Já nos brindaram no primeiro momento. Mais uma agora, por favor, anunciem a música e trabalho. Ainda aqui. Agora é o Adriano, uma vez de cada, né? Bota aí. E vai acabar a bateria. Eu até pedi para trazer outra, mas eu acho que não veio sem bateria. Bom, primeiramente, boa tarde. Meu nome é Adriano, para quem não me conhece. E quero dizer praticamente o mesmo que o meu amigo Rangel falou, que é agradecer desde já pelo convite do professor Chico, pelo apoio dos professores e alunos que contribuíram financeiramente e também dando apoio, né, motivação para a gente estar indo lá para o Festival Gurupi. E dizer que é um prazer enorme estar aqui. E a música que eu ia cantar neste momento é Ainda Aqui, uma MPB cristã de Suzane Oliveira. Mais ou menos assim. Ainda que a figueira não floresça, ainda assim me alegrarei. Ainda que pareça loucura aos olhos deles,
Pra mim é o teu poder. Ainda que me canse, correrei. Ainda que com lágrimas colherei. Ainda que não me livres da fornalha, adorarei. Ainda que me canse, correrei. Ainda que com lágrimas colherei. Ainda que não me livres da fornalha, adorarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda assim me alegrarei. Ainda que pareça loucura aos olhos deles, pra mim é o teu poder. Ainda que me canse, correrei. Ainda que com lágrimas colherei. Ainda que não me livres da fornalha, adorarei. Ainda que me canse, correrei. Ainda que com lágrimas colherei. Ainda que não me livres da fornalha, adorarei. Ainda que me canse, correrei. Ainda que com lágrimas colherei. Ainda que não me livres da fornalha, adorarei. Ainda que me canse, correrei. Ainda que com lágrimas colherei. Ainda que não me livres da fornalha, adorarei. Ainda que... É isso aí, pessoal. Valeu. Plural, Rangel e Adriano. Após, a gente compõe a segunda mesa, dando continuidade ao evento. Eu esqueci de apresentar. Esse cara aqui é o Fred. Ele me acompanha já há um bom tempo. E hora de vender o peixe também, né, professor João Batista? Quem tiver interessado em fazer aula de violão particular, é só falar comigo ou com a Adriana aqui, que a gente negocia o preço, o local, o horário, tudo direitinho. A canção que eu vou cantar tem como tema Hino de Amor a Palmas. Parabéns. É considerada segundo hino de Palmas, composição Braguinha Barroso, cara que é tocantinopolino, mas que poucas pessoas conhecem ele aqui, até mesmo na cidade. Já teve música gravada e que foi tema de novela da Rede Globo. Hino de Amor a Palmas. Palmas na manhã do teu nascer, vejo a esperança florescer, o sonho lindo de viver. Vejo o futuro no horizonte, o teu povo vem à fonte, no coração de quem quer vencer. Tua grandeza depende dessa gente que unida te fará maior. Te amo, Palmas, e no seio de tuas serras recebestes todos e fizeste filhos da terra. Te amo, Palmas, e a beleza do pôr do sol e o berço de tua história, onde vivem
Te amo, Palmas, como amo Tocantins, que abriste os portais dessa beleza sem fim. Palmas, na manhã do teu nascer, vejo a esperança florescer, um sonho lindo de viver. Vejo o futuro no horizonte, o teu povo vem à fronte, do coração de quem quer vencer. Tua grandeza depende dessa gente que unida te fará maior. Te amo, Palmas, e no seio de tuas serras recebestes touros e fizeste filhos na terra. Te amo, Palmas, e a beleza do pôr do sol e o berço de tua história, onde vivem os girassóis. Te amo, Palmas, como amo Tocantins, que abriste os portais dessa beleza sem fim. Obrigado. Agora vamos compor a segunda mesa, mas antes de compor a segunda mesa, vamos só para nível de organização, vamos mostrar para vocês quais serão os próximos passos. A próxima composição dessa mesa aqui, com a professora Karina coordenando, vamos ter um intervalo de 15 minutos. Vamos ter a mesa, após a apresentação dos trabalhos, a proposta são 2 trabalhos, teremos um intervalo de 15 minutos. Após esse intervalo, iremos retornar para continuar com a apresentação de trabalhos. Então, a mesa será composta agora por tema Escola e Ensino de História e Cultura Afro, sob a coordenação da professora Karina Souza. E a proposta são de 2 trabalhos para essa mesa. Por favor, professora. Bom, boa tarde novamente. Queria começar dizendo do prazer, né, de participar desse evento, de poder colaborar tanto como apresentadora de trabalho, quanto na coordenação da mesa, de também compartilhar esse momento, né, com os membros do NEAF, com os membros do GED, com os membros do programa Ordem Jurídica, e dizer da importância, né, acho que uma fala que já é recorrente, né, mas a importância da interdisciplinaridade, né. No início da fala, eu disse da concentração dos trabalhos, né, na área das ciências sociais e da pedagogia, e eu acho que o desafio, né, inclusive dos nossos colegas, né, que vêm de Palmas, compor o nosso evento, é nesse sentido, né, que é um desafio realmente para a nossa discussão, né, integrar pesquisadores de outras áreas, né, porque já que a questão racial é uma questão fundante no país, né, é um desafio a gente conseguir pensar, né, sobre a questão étnico-racial em outras áreas de conhecimento, na área do direito, que é uma área extremamente importante, na área da saúde, na área das ciências exatas, né, então a gente pensar as ciências médicas, as ciências exatas, porque quando a gente pensa na diferença, né, nas diferenças, elas estão aí cruzando todos os espaços, né, elas não ficam restritas à discussão de uma ou de outra área. Então, acho que a importância do nosso evento é nesse sentido, né, de permitir também, né, um contato aí com outros pesquisadores, e daí da importância do COPEN também nesse sentido, né. O COPEN também vem crescendo, né, eu acho que esse ano também, quando fui, né, escrever o trabalho, fazer uma pesquisa dos GTs, né, que outros GTs assim, começam a aparecer, né, nesse sentido de pensar e propiciar a apresentação de trabalhos e discussões também, né, fora da área das ciências humanas. Não de forma nenhuma desmerecendo a nossa contribuição, né, mas também dando espaço
para outras áreas de conhecimento, né? Construírem e colaborarem com as nossas reflexões sobre a questão racial. Bom, gostaria então de chamar para compor a mesa, né, do tema Escola e Ensino de História e Cultura Afro, os apresentadores Anderson Pires, com o trabalho A Identidade Negra na Escola Estadual Raimundo Nonato Torres. E o apresentador e a apresentadora, né? O Gelson Santos e a Carla Santos, com o trabalho Políticas de Ações Afirmativas e a Desconstrução do Racismo na Escola. O bom do pré, né, que a gente tem um espaço também para fazer nossas iniciativas. Eu estava conversando ali fora com as meninas que a gente sempre fica nervosa, não tem jeito. A gente vai dar aula e fica nervosa. Às vezes eu vou dar aula e falo, gente, como que eu faço agora? Então eu acho que essa possibilidade de a gente treinar, de a gente ter esse espaço, ele é importante para isso também, né? Bom, a nossa dinâmica será da seguinte forma, né? O Anderson tem 15 minutos para apresentação, depois eu vou fazer uma breve consideração, depois a Carla com mais 20 minutos para apresentação, mais uma breve consideração da coordenação da mesa, e depois a gente abre de novo o espaço para os debates. Então eu vou pedir aí que as pessoas que vão acompanhar as apresentações já comecem a pensar, né, e formular suas perguntas para o último momento da nossa mesa. Pode ser. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Anderson. Eu não estou em período nenhum, estou encerrando já. Não sei nem que período que eu estou nesse. Estou fazendo o TCC e estou concluindo. Bem, meu orientador, o professor Chico, só já conhece ele. Estou com esse tema aí, a construção da identidade negra na escola, o ensino da história da África e dos afro-brasileiros na escola estadual Raimundo Nonato Torres, na cidade de Cachoeira do Tocantins. Bem, eu escolhi esse tema, inicialmente não era bem isso que eu ia fazer, né, para o TCC, mas depois de ter feito uma disciplina com o professor Chico, né, a educação brasileira, esse tema ele me instigou muito, né, eu fui incentivado aqui a buscar um pouco mais sobre isso aí, que é essa questão da construção da identidade, né, tendo em vista que a gente tem muitos preconceitos, tanto fora da escola como dentro da escola, e a gente não sabe como lidar com isso. E existe a lei, né, desde 1639, que fala sobre a implantação no currículo da história da África e dos afro-brasileiros, e isso já tem 10 anos, né? E eu resolvi fazer isso aí para saber como é que está, então, essa questão dentro da escola. Produção. Bem, inicialmente na introdução, eu vim falar aqui sobre a questão da, realmente, a história do negro brasileiro, que a gente, pelo menos no meu caso e a caso de alguns, essa história não veio contada, né, realmente na sua história real. E isso eu descobri aqui na universidade, né? Acabou que me entrou em choque essas duas ideias, né? E eu acabei descobrindo assim, a real história do Brasil, e do negro também, aqui na universidade, né? E por isso que eu me interessei mais por esse tema. E aí, a gente, por exemplo, se eu fosse eu não fiz ainda, mas eu irei fazer assim, umas perguntas a alguns alunos da escola para saber como é que está, assim, inicialmente, né, o conhecimento que eles têm a respeito da história do negro, né, a história do nosso Brasil, e para saber como é que está lidando com essa questão, né, do racismo da escola, da discriminação, do preconceito e essa relação do negro na escola, né? E a questão da construção da sua identidade. E aí eu trouxe a autora Ia Carneiro,
1995. Ela vai falar um pouco sobre a história do racismo disfarçado, que é isso que a gente já viu aqui, o pessoal comentando, é o mito da democracia racial. E ela vai falar que nós não admitimos na fala, mas as nossas atitudes, ela reflete o contrário, né? E o livro dela vai traçar muito sobre a questão desse preconceito, né? Essa obra dela é de 95. E temos outras obras mais recentes que vai falar desse mesmo momento, aí, dessa mesma conclusão que ela teve a respeito desse racismo que está disfarçado, mascarado, né, na sociedade. Aqui abriu todo, era para abrir por onde, não vai não, mas tudo bem. Então vamos ver aí, falar sobre o Santos, né? Santos 2009, que ela vai falar sobre esse racismo mascarado, que é como eu quero falar, que não é a mesma coisa. É a mesma coisa esse racismo disfarçado, só que agora é um outro nome que foi dado, né? Que é esse racismo velado também, que já foi falado aqui na mesa. Que é essa questão do brasileiro dizer que não é racista, que não discrimina, mas se a gente for pesquisar a fundo, a gente percebe que na prática, a gente acaba demonstrando esse racismo que está escondido. E esse meu estudo ele vai procurar saber como é que está sendo, dentro da escola, esse combate à discriminação, né? Tanto relacionado ao aluno, como professores, gestores e todos aqueles que compõem o corpo da unidade escolar. Saber como que ele lida com essa situação. E tendo em vista que nós temos a Lei 10.639/2003, que fala da implementação no currículo, né, da disciplina de História da África, dos afro-brasileiros. E também temos em complementação a Lei 11.645/2008, que ela faz uma complementação, ela só inclui a questão da história do indígena, né? A história do negro mais a do indígena no currículo. Pode abrir o próximo. E aí, eu apresentar a minha escola campo, que é a Escola Raimundo Matos, na cidade de Cachoeirinha, na qual resido. A turma que eu escolhi foi de 6º ano, tendo em vista que essa escola estadual aí, eu escolhi o 6º ano porque ele é o inicial, praticamente, digamos assim, né? Porque não tem o 5º ano, tem o 6º. Então, eu preferi escolher essa turma para saber também como é que eles estão trazendo esse conhecimento sobre o negro na escola municipal, né? Nós que entrar na rede estadual aí. Pode passar. E aí as questões e problemas. O que eu quero durante o decorrer desse meu trabalho. Tem essa aí, o que a escola está trabalhando com relação à história e identidade do negro. Né? Ver o que a escola no todo, tanto os gestores como os coordenadores e professores, o que eles estão trabalhando com relação a isso aí. O que os alunos vêm compreendendo sobre tal temática. Existe algum tipo de racismo, preconceito ou discriminação identificado ou não na escola? Existem professores negros na escola e que se identificam como tal? Quais materiais existem disponíveis para trabalhar essa temática? Existem livros didáticos sobre o assunto? E como constam, que história trazem? O conjunto dos livros didáticos aborda a imagem, história e cultura do negro africano e afro-brasileiro? De que forma? Atrás. E através dessas questões e problemas, eu vou complementando meu trabalho, porque ainda não está terminado ainda. Então, tem muitas dessas questões ainda que não foram respondidas. E creio que daqui para o final a gente conclui. Pode ir. A crítica à escravidão em toda forma de discriminação. E
eu usei novamente a autora Carneiro aí, para ela que ela vem relatando sobre essa luta dos negros, desde o momento da escravidão, né, até os dias atuais, porque nós achávamos que os negros eles aceitavam essa condição de escravidão, mas na realidade eles foram escravizados, né, e sempre houve a resistência, desde o início, desde a captura até o ponto final, até onde eles ficavam, existiu sempre a resistência, sempre houve a luta, e até hoje, né, depois da República, ainda tem a luta do negro, a luta ainda não foi vencida ainda, né, tanto que ainda existe um movimento negro. E tem também aí o autor Munanga, 2009, e esse livro dele, Origens Africanas do Brasil Contemporâneo, que ele traz, nesse livro dele, a história da África em seus vários momentos, seus vários conflitos, que a gente dando uma olhada nele, a gente imaginaríamos que esse livro poderia funcionar como um livro didático, porque a leitura dele é didática e também traz a história da África com mais assim, uma leitura assim, mais fácil para compreender, né, o que acontece em todo aquele continente, porque o que nós sabemos assim, das falácias, né, nós consideramos, quando eles falam de África, consideram como se fosse um país, na realidade é um continente, existem vários países, vários povos, várias etnias, então existe todo um conjunto, né, diverso dentro desse continente. E nós temos esse preconceito de minimizar o continente como se fosse um país, sendo que ele tem suas diversidades. E no trabalho aí, também temos sobre as datas comemorativas, que houve as mudanças que poucos, se a gente não tiver um estudo assim, aprofundado, no caso se perderia, né? Que é a questão do 3 de maio, né? Que alguns ainda acham que é dia da abolição dos escravos. Que era dia da abolição dos escravos. E com o movimento negro, né, houve essa mudança. Adiante. Da crítica, bem não da crítica, datas comemorativas. Então houve essa mudança, né? E o 13 de maio antes era comemorado como o dia da abolição dos escravos e tinha a princesa Isabel como heroína. E o movimento negro não aceitou, né? E houve essa luta. E houve a mudança. Agora é Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo. E o dia 20 de novembro, que era antes que era comemorado como dia da festa dos negros, né? Agora é dia da consciência negra, que agora também, nessa semana do 20 de novembro, é considerada a Semana da Consciência Negra, onde todas as escolas têm que fazer um calendário